pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje a gente vai estar falando então sobre válvula de expansão termostática. É mais uma aplicação da primeira lei da termodinâmica. Então vamos lá, vamos entender como funciona a válvula de expansão termostática primeiro. Então a válvula de expansão termostática ela é muito utilizada em sistemas de refrigeração, predominantemente é essa a aplicação, né? Em sistemas de refrigeração. Ela tem um corpo, ele tem uma entrada de fluido e uma saída. Essa entrada em geral vem de um condensador, passa aqui por uma câmara. Nessa câmara você tem uma pequena mola, essa mola é ajustada, né? O quanto ela é tensionada ou não por um parafusinho aqui que você ajusta. E aí você diminui ou aumenta esse orifício de passagem do fluido desta câmara para esta câmara. Tá? Aqui você tem que a mola tem uma agulha que é conectada a um diafragma, e você tem uma outra câmara aqui que eu pintei de amarelo. Esse amarelo é um gás especial que contém ali dentro do capilar, do tubo capilar da válvula de expansão. Então, qual que é o objetivo? Aqui na saída da válvula de expansão, você tem o evaporador, que é aquela parte do sistema de refrigeração que você quer manter frio. Tá? Você quer sempre manter frio, e se aumentar o calor que o evaporador está absorvendo, né, você quer que a válvula de expansão controle isso, aumentando mais o fluxo de gás refrigerante para compensar o excesso de calor e voltar a derrubar a temperatura. Se a temperatura caiu demais, você espera que a válvula de expansão regule diminuindo a vazão do gás refrigerante pelo evaporador, que é essa serpentina aqui, diminuindo então a quantidade de calor absorvido, fazendo com que a temperatura suba um pouquinho. Então ela fica controlando sempre a vazão do fluido refrigerante, do gás refrigerante, pelo evaporador, para que você consiga controlar a temperatura na saída do evaporador. A saída do evaporador é conectada à sucção do compressor, que comprime o gás, manda para o condensador, novamente vem para a válvula de expansão e o ciclo é fechado. Esse bulbo sensor do tubo capilar, quando a temperatura na saída do evaporador aumenta, a gente já aprendeu a partir das leis anteriores que quando a temperatura aumenta no gás, a pressão dele sobe, empurra esse diafragma aqui preto, fazendo com que a mola fique mais tensionada, aumentando a região, aumentando a área de fluxo para o gás refrigerante, aumentando, portanto, a vazão máxima do gás refrigerante pelo evaporador, fazendo com que a temperatura caia. Quando a temperatura cair, a temperatura dentro aqui do bulbo também cai, o gás contrai, o diafragma sobe, a força da mola vence então o diafragma, ele sobe um pouquinho, fechando esse orifício, e aí diminui a vazão máxima do gás, então subindo um pouco a temperatura aqui. Quando você tem mais vazão máxima, mais calor você absorve, mais a temperatura cai. Quando você diminui a vazão máxima, menos calor absorve, então aí a temperatura tende a subir. Pelo controle aqui desse orifício, você controla a vazão máxima, e esse orifício acaba sendo controlado dinamicamente pelo gás contido no bulbo, que aumenta a pressão quando a temperatura sobe, empurrando o diafragma e aumentando a vazão, aumentando a área, portanto aumentando a vazão, ou quando a temperatura está muito baixa, ele contrai, o diafragma é vencido pela mola, fechando esse orifício. Então isso fica aí num ciclo contínuo, sempre regulando a temperatura na saída do evaporador. O gás que nós iremos utilizar é o R513A. A especificação do sistema é que a temperatura na entrada é de 30 graus Celsius, numa pressão de 817,135 kPa, ou aproximadamente 0,8 megapascal. E a entrada, a entalpia de entrada qual que é? Vamos lá então verificar a entalpia da entrada
do nosso sistema aqui. Então vamos ver. Eu vou pegar aqui a tabela que eu utilizei. Essa tabela, pessoal, onde que você encontra ela? Essa tabela que eu vou mostrar agora. Essa tabela você pode encontrar aí nos links que nós colocamos na descrição do vídeo. Um deles é o da Chemours, antiga Dupont. E aí você pode encontrar para cada gás que a gente for utilizando, ou gás do seu interesse, eles apresentam ali uma ficha técnica bastante abrangente, tá? Então todos esses links que nós colocamos aí podem te ajudar a encontrar bons materiais. Vamos entender a tabela aqui então. Ela segue a mesma estrutura para qualquer gás, essa em geral é a do R513A. Então você vai ter aqui a pressão do fluido, você tem a temperatura. Lembrando que essa é uma tabela para propriedades de saturação. O que significa isso? Significa que a gente está em cima dos limites de saturação do gás. Eu vou colocar aqui um apoio. Desculpa, eu bati na câmera. Eu vou colocar aqui um apoio para a gente ficar aqui mais fácil de mostrar aqui, olha. Ótimo. Subir aqui um pouco a folha. Então lembrando, o que é os limites de saturação do gás? Esse daqui então é o diagrama pH do gás R513A. Nós temos aqui no eixo a pressão em megapascal, nós temos aqui a entalpia aqui em quilojoules por quilograma. Essa linha mais escura é o limite de líquido saturado, e ela vem até o ponto crítico. Do ponto crítico para a direita, seguindo a linha mais escura, nós temos o vapor saturado. Aqui nessa região é o vapor superaquecido. Nessa região, antes do líquido saturado, é o líquido subresfriado. E entre os limites de saturação, líquido saturado e vapor saturado, nós temos uma região de título ou qualidade. O que significa isso? Bati na câmera de novo, desculpem, vai quebrar a câmera aí, olha só. A gente vai mudando a fase, né? Então conforme você vai aplicando o calor, você vai ter 10% para toda essa linha aqui, né? Então, supondo que você está seguindo essa linha vermelha, aqui você tem 100% de líquido e 0% de vapor. Aqui você já teria 10% de vapor e 90% de líquido. Aqui você teria 20% de vapor e 80% de líquido. Assim sucessivamente até que você tenha 90% de vapor, 10% de líquido e 100% de líquido, tá? É isso que significa. Então, no caso da válvula de expansão, como é que a gente obteve aí os primeiros valores, né? Nós temos ali 30 graus, e aí eu sei que na tabela de saturação nós conseguimos com muita facilidade cruzar a temperatura de saturação com a pressão. Como aqui eu ia chegar a 0,8, olhando para a tabela eu tenho maior precisão ali, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Então vamos olhar para a tabela. Olhando para a tabela aqui eu vou colocar um apoio aqui para a gente trazer a tabela aqui mais para cima, evitando mexer na câmera. Vamos tentar pelo menos, né? Então tá aqui, olha. Deu certo. Aqui nós temos então a temperatura de saturação. Lembrando que quando a gente fala de temperatura de saturação, a gente está em cima da linha mais escura sempre. A gente sempre está buscando quais as propriedades em cima da linha para cada temperatura. Tanto líquido quanto vapor, tá? Em cima da linha mais escura é o que a gente vai estar mostrando nessa tabela, que descreve as propriedades de saturação do fluido. Então aqui você tem a temperatura de saturação, e aí você tem pressão. Líquido, então essas são as pressões de líquido, e essas são as pressões de vapor, o quê? Saturado. Então, por exemplo, vamos olhar aqui, olha. A gente falou que a temperatura era de 30 graus na entrada da válvula de expansão. E a gente disse que mais ou menos as pressões, muda muito pouco, era de 800, né, e 17 kPa. Então vamos dar uma olhada aqui no diagrama pH, olha só. Quando você olha aqui o diagrama pH,
0,8 mais ou menos megapascal. Essa pressão de 30 graus foi constante até o outro lado. Então bateu. Bateu com a tabela é bem precisa. Se você quiser saber o volume específico, você também tem aqui na tabela. Você tem a densidade. E você tem aqui uma parte muito interessante, que é a parte do quê? A parte de entalpia. Você tem a entalpia dele líquido saturado, vapor saturado e o latente. O que é o latente? É a diferença entre vapor e líquido. Ou seja, se você está do lado de líquido, se você acrescentar a quantidade da coluna latente de entalpia, você tem a mudança de fase de líquido para vapor. E se você está do lado do vapor e tira calor o suficiente correspondente à entalpia latente, você transforma o fluido líquido em gasoso. Tá? Então você muda de fase. Aqui nós temos entropia, isso mais para frente a gente vai conversar sobre entropia. Então olha só, a 30 graus eu tenho que, aqui a 30 graus, eu tenho que a entalpia é de 241,1 kJ por quilograma, tá? É aqui, ó, entalpia, líquido, quilojoules por quilograma. Então, tá aqui, olha. Tá aqui o nossa entalpia, o nosso ponto na entrada da válvula de expansão, a entalpia. Se você seguir a linha vermelha aqui, vamos estender a linha vermelha. Vamos usar uma régua aqui para dar um apoio para a gente. Você vai ver que está mais ou menos correspondendo aquilo que a gente esperava, né? Aqui você tem o 200, 250, um pouco antes dos 250, mais ou menos os 241. No diagrama você não tem tanta precisão quanto na tabela, tá? Então é isso daí, bateu. Agora o que a gente quer saber? Era especificado do projeto que nós teríamos a pressão de 122 kPa ou 0,122 kPa na saída da válvula de expansão. Quer dizer, a pressão ia cair bastante, de 817 para 122, aproximadamente 0,8 mega para 0,1 mega. A pergunta é, qual é o título, ou seja, qual é a fração de vapor que vai haver na saída da válvula de expansão? Então, voltando a olhar para o nosso diagrama pH, a pergunta é a seguinte, olha só, aqui você tem 100% de líquido, porque você está em cima da linha de líquido saturado. A válvula de expansão, a gente vai ver logo na sequência, que a entalpia dela de entrada é igual à entalpia de saída, portanto vai acabar aqui nesse ponto. Nesse ponto, você já não tem 100% de líquido nem por 100% de vapor. Você tem uma mistura. Lógico que olhando aqui visualmente, você já viu que a linha de 0,4 está aqui perto, a linha de 0,3 está aqui. Então, fazendo uma proporção entre 0,4 e 0,3, você imagina que está aqui quase 0,4, 0,38 e 6, alguma coisa assim. Ou seja, 36, 37% de vapor nesse ponto, sendo o resto líquido. É assim que a válvula de expansão teria o fluido na saída, mas você deseja calcular isso com bastante precisão. Então vamos ver como é que a gente vai fazer isso daí, tá? Então, num segundo passo, a ideia seria você descobrir qual é a temperatura também na saída da válvula de expansão, mas isso a gente vai fazer na sequência. Então, olhando a equação da primeira lei que você já está habituado, a primeira lei está aqui, a equação da primeira lei. Aqui nós não vamos considerar nenhuma transmissão de calor, nenhuma transferência de calor da primeira lei, portanto a gente tende a zero. Diferente do bocal, que havia variação da velocidade por conta que ele tinha aquela geometria apropriada, tá certo? Aquela geometria bastante apropriada para que você tivesse uma elevação da velocidade, que era toda uma geometria mais suave para você ter a expansão do gás e depois a restrição suave. Aqui você não tem isso, você tem uma restrição abrupta. O efeito líquido dessa restrição abrupta é que a velocidade de saída é igual à velocidade de entrada de maneira líquida. Tá? Localmente existe alguma diferença, mas
considerando todo o curso do fluido antes e depois, a velocidade é a mesma. Então, como VE é igual a VS, isso é 0, 0, porque elas são iguais. Quando você passar o VS para cá com sinal de menos, ele vai subtrair valor igual de valor igual, vai dar 0. Não há variações de energia potencial e não há realização de trabalho nos contornos aqui, no volume de controle da válvula de expansão. Então você acaba tendo que HE é igual a HS. É isso que se resume a válvula de expansão. A entalpia de entrada é igual à entalpia de saída. Ora, se a entalpia de entrada já tinha sido dada, 241, a entalpia de saída é 241,1, nessa pressão. Então vamos olhar novamente o nosso diagrama aqui. É aquilo que a gente tinha feito agora há pouco. A entalpia de entrada é igual à entalpia de saída, por isso que nós havíamos traçado a reta, agora você entendeu o porquê. A reta na horizontal aqui é ao 0,1 megapascal, ou 122 kPa. E você vai ter nesse ponto aqui aquela questão que eu acabei de falar com você, da mistura líquido-vapor. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer uma proporção. Como assim uma proporção? Olha, você conhece essa entalpia, certo? Que é 241,1 que você pegou daqui. Você também conhece a entalpia dessa temperatura, que se você cruzar lá na tabela, a pergunta é, que ponto na tabela vai me dar 122 kPa? Que temperatura? Então se você olhar na tabela, o 122 kPa, aqui né, líquido saturado, o 122 kPa aproximadamente está aqui, ó, menos 25 graus Celsius. Então, a menos 25 graus Celsius, você tem esta entalpia. Se a gente seguir aqui mais ou menos reto, olha, a mão mesmo, você vai ter alguma coisa aqui em torno de uns 170 kJ por quilograma. E aqui, desse outro lado, você vai ter alguma coisa em torno de um pouquinho mais de 350. Vamos dar uma olhada na tabela. Seguindo ali o menos 25, nós chegamos aqui na coluna de líquido saturado para entalpia, que é 168,1. Então significa que aqui, pessoal, ó, é 168,1. E o vapor saturado, seguindo a reta, é 361,6, tá? 361,6. Então aqui já tinha mais ou menos dado. Aqui esse ponto é o 361,6, tá? Então tá ótimo. O que acontece então? Essa diferença de 361,6 para 168,1, 361,6 para 168,1 é de 193,5, que é o calor latente do processo de mudança de fase. Então, qual é o raciocínio? Se a gente conhece esse delta, esse menos esse, e a gente conhece esse trecho de entalpia, esse segmento menos esse, dividido pelo comprimento total da entalpia, ou pelo ΔH total, ou seja, esse ΔH1 daqui até aqui, dividido pelo total, que é este valor menos esse, que seria esse até esse aqui, esse ponto até esse ponto, isso dividido por isso, vai dar o que para nós? Uma fração, e essa fração é correspondente ao ponto do título. Então vamos ver no cálculo como é que isso daqui vai ficar. Então a gente já sabe que HE é igual a HS, portanto HS é igual a HE, que é igual, falando aquilo que eu acabei de falar lá agora, o HL, que é a entalpia líquido, 168,1, mais X, esse X é o título, é a fração da mistura vapor líquido, menos o HLV, que é esta diferença dos limites naquela pressão de 122 kPa, este menos este, que é esse daqui. Isolando o X, a gente vai ter que X é igual a HS menos HL dividido por HLV, que é igual a 241,1
que é aquele que a gente já tinha encontrado no começo, menos 168,1, que é o HL, dividido pelo HLV, que é 193,5, conforme a gente viu nas tabelas, que é o 0,3772. Se você olhar aqui, é mais ou menos isso, né? O 0,4, olha, estava aqui, ó. A linha do 0,4, ó. A linha do 0,3, olha aqui, ó. 0,3, 0,4, e o nosso ponto estava um pouquinho antes do 0,4. Ou seja, 0,377, que era, ou seja, 37,72% de vapor nesse ponto aqui, olha. 37,7% de vapor nesse ponto. Então a nossa válvula de expansão eletrônica, de expansão termostática, então você já sabe que agora existe válvula de expansão eletrônica também, mas a nossa válvula de expansão termostática, ela entra com o fluido a uma pressão, a uma temperatura de 30 graus, nesta pressão, a pressão de saída é de 122 kPa, menos 25 graus Celsius e 37,7% de vapor na mistura em massa, tá? 37,7% do vapor que está saindo da válvula de expansão e indo para o evaporador já é vapor. E aproximadamente 62,3% é líquido saturado ainda. É ele que vai evaporar absorvendo o calor até sair aqui novamente para a sucção do compressor. Então foi isso, pessoal. Essa era a aula de válvula de expansão termostática, tá legal? Era isso, a gente espera que você tenha gostado do conteúdo, que você aproveite, curta o nosso videozinho, compartilhe com seus colegas. Pessoal, bons estudos, boa sorte, tchau!